Olá, boa tarde. O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira o resultado da primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, é o ENAMED. O resultado mostra que mais de 30% dos cursos de medicina foram reprovados no país. Estamos diante de um problema pontual ou de um modelo de expansão que priorizou quantidade em detrimento da qualidade? O resultado desse estudo aponta para uma formação médica frágil ou para um exame exigente demais? É preciso debater a responsabilidade das instituições de ensino e o papel do Estado na autorização e na fiscalização desses cursos. É o assunto do Conversas Cruzadas de hoje, que começa agora. Cinco e meia, estamos ao vivo no YouTube de GZH. Muito obrigado pela audiência, você que está nos acompanhando aí nesta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Você que está chegando aí, participa do chat, manda aí a sua opinião. Daqui a pouquinho eu vou ler interativa também. Antes, deixa eu fazer a apresentação aqui dos nossos convidados. A gente está recebendo aqui no estúdio o Dr. Eduardo Trindade, professor da Faculdade de Medicina da URGS, também vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, CREMERS. Do lado de cá, a gente tem o Dr. Leonardo Pinto, decano da Escola de Medicina da PUC. Tem pergunta interativa para você responder, dar a sua opinião. O que você acha desse tema, hein? O que o resultado do ENAMED diz sobre o ensino médico no Brasil? Há um problema estrutural? Há um problema pontual? Ou é um exagero ou falha do exame? Daqui a pouquinho a gente vai entrar no mérito aí também e no que é exatamente esse grande exame aí dos cursos de medicina. A primeira parcial aqui da nossa interativa, nos primeiros 20 votos, está apontando a maioria indicando problema estrutural. Mas é uma amostragem pequena ainda ao longo do programa. No final do programa a gente dá o resultado final aqui da nossa interativa. No Rio Grande do Sul, a gente teve 3 universidades aqui, 3 faculdades com conceito na faixa 2. Não teve nenhuma instituição com conceito 1. Depois a gente explica também o que é o 1, o 2 e o 3, tá? Mas não teve nenhuma no 1. Teve 3 na faixa 2. Tá? Daqui a pouquinho eu vou dizer quais são e também ler aqui o posicionamento dessas instituições. Claro que elas foram convidadas, mas elas não aceitaram vir aqui ao programa e mandaram as suas notas. Daqui a pouquinho a gente vai ler aqui também. Bom, doutor Eduardo Trindade, vou começar com o senhor aí, que já é da casa, já veio muitas vezes aqui ao Conversas Cruzadas. Vamos explicar primeiro, doutor, o que é esse exame. É a primeira vez que ele é realizado, então até antes mesmo de a gente entrar aí nas consequências, no que gerou de debate essa grande avaliação, a gente vai ter bastante tempo aí para aprofundar esse assunto, mas primeiro vamos apresentar para as pessoas que exame é esse que está analisando os cursos de medicina aqui no país. E a gente comentava, é um assunto que interessa a todo mundo, não só quem faz medicina, quem fez, quem é médico, mas todo mundo se preocupa com a formação dos médicos, todos precisamos de atendimento médico, então é um assunto sim que interessa a toda a sociedade. Vamos tentar explicar primeiro o que é esse novo exame. Doutor Eduardo, boa tarde, obrigado pela presença aqui. Muito boa tarde, Léo, prazer estar aqui contigo mais uma vez aqui no programa Conversas Cruzadas, com o meu colega aqui de bancada, decano da PUC aqui, também discutindo um assunto tão importante para toda a sociedade. O que é o ENAMED, então, que se falou tanto, que está essa discussão no Brasil inteiro? É uma prova objetiva com 100 questões, feita para os concluintes, aqueles alunos que vão se formar dali a um ano nas faculdades de medicina. Então, é constituído por uma prova nas mais diversas áreas, nas grandes áreas da medicina, composta por 100 questões. E a segunda questão, como é que se estimulou esses alunos a fazer essa prova? É obrigatório, para receber o diploma em medicina, tem que ter feito essa prova. E, além disso, as universidades, os programas de residência que tiverem interesse em usar essa nota, eles podem usar a nota desses alunos para o ingresso na residência médica. Então, é um exame obrigatório e ainda era interesse do aluno se sair bem nessa prova. Não apenas pelo seu compromisso com a sua universidade, mas também porque iam ter benefícios ele próprio ao prestar depois uma prova de residência. É para o aluno que já está encerrando o curso? É para os concluintes dos cursos de medicina, para o aluno que está encerrando.
É feito no último, os alunos que vão se formar dali alguns meses fazem essa prova. E aí traz questionamentos de assuntos que foram ensinados e aprendidos ao longo de todo o curso? É porque medicina é uma faculdade que nos traz um excesso de informações, de pontos a serem estudados. O que cai nessa prova, assim, objetivamente? O que cai objetivamente nessa prova? Principalmente as questões envolvidas na prática médica do cotidiano. Pegou todas as grandes áreas da medicina. Se a gente for separar as grandes áreas da medicina, que compõem essa prova, é o quê? A área da cirurgia, a área da gineco-obstetrícia, a área da medicina interna, a área da pediatria, questões de medicina social. Então, se engloba todas as áreas do ponto de vista prático. Claro, é uma prova objetiva, com questões de múltipla escolha, mas não é assim, não tem questões de farmacologia básica ali, não tem questões de anatomia humana, de fisiologia, que são aquelas disciplinas dos primeiros anos da medicina, não. Está vendo bem as questões do dia a dia, da prática que o aluno vai se defrontar. Olha, um caso, se encontrou um paciente ofegante na rua com uma frequência respiratória tal, com uma frequência cardíaca tal. Quais condutas a serem tomadas? É esse tipo de questão que está ali. Daí uma outra questão até que eu vi ali, uma paciente de 37 anos apresentando sangramento vaginal profuso. Quais condutas devem ser tomadas? São questões desse estilo. Então, são questões da prática médica nas grandes áreas envolvidas. Muito bem. Professor Leonardo Pinto, como é que a PUC foi nessa avaliação, nesse exame? Boa tarde, obrigado pela presença aqui no Conversas Cruzadas. Obrigado, Léo, um prazer estar aqui contigo, com o Eduardo. E iniciar então parabenizando, né, os alunos da PUC que tiraram nota máxima, nota 5 no primeiro ENAMED, e todo o corpo docente da nossa escola e da universidade. E um resultado que deixou a gente muito contente, né? Outras universidades também tiraram notas 4 e 5, que são notas que mostram a excelência do ensino. Mas, por outro lado, preocupou muito, né, esses resultados de notas 1 e 2. Né? No Rio Grande do Sul não tivemos 1, mas no Brasil sim. Né? Entre 1 e 2 foram um total de 99 escolas, então é um número que chama atenção, né, que é os 30%. E em relação à prova, que eu acho que é importante acrescentar, até 2023, 2024, tinham duas provas muito importantes uma para avaliação das escolas e a outra para a seleção da residência médica, né, que era o ENAD e o ENARI. O ENARI é o Exame Nacional para a Seleção da Residência Médica. E o Ministério da Educação, então, e o INEP decidiram juntar essas duas provas, tá, e criar o ENAMED. Né, o ENAMED que, ao contrário do ENAD, né, que é um exame a cada 3 anos, né, o ENAMED, pelo projeto do Ministério, vai acontecer todos os anos. E também pode ser usado para a seleção da residência médica. Então, ele substitui essas duas provas. Uma prova de 100 questões e que deu bastante repercussão aí, né, tanto pelos resultados, né, como questões que envolvem aí o engajamento dos alunos e a avaliação das escolas, que tem sido o grande debate nesse momento. Mas a PUC ficou com nota conceito 5, mas é de 1 a 3, não? Como é que é? É de 1 a 5. 1 a 5. É de 1 a 5, exatamente. Ah, tá. São 5 níveis, né? Para ter nota 5 tem que ter mais de 90% dos alunos com a proficiência, né, que foram aprovados. Uhum. Então, a PUC ficou com 93,7, 93, alguma coisa. E a UFSPA, né, que é a Federal da Ciência e Saúde, também ficou com conceito 5. Né, depois tem várias escolas do Rio Grande do Sul que ficaram com conceito 4, né, e depois vem os 3 e 2, que 1 e 2 especialmente, Sim, que tem sido a grande discussão dos últimos dias. Sim, vamos lá então para as instituições aqui no Rio Grande do Sul que ficaram na faixa do conceito 2. É a Atitus Educação de Passo Fundo, a UBRA de Canoas e também a Universidade do Vale do Taquari, a Univates de Lajeado. Elas ficaram com o conceito 2. Eu vou ler as notas que eles enviaram aqui para a gente
repetindo, né? Foram convidados, mas preferiram enviar as notas. Diz o seguinte, vamos lá. São notas um pouco extensas, vamos ver se a gente consegue ler na íntegra. A nota da Univates, tá? Diz o seguinte: diante da divulgação do resultado do ENAMED da última segunda-feira, a Univates acompanha o assunto com zelo e cautela. O próprio Ministério da Educação reconheceu inconsistências nas informações que disponibilizou às instituições de ensino. Em razão disso, a Univates já abriu formalmente um questionamento ao MEC. É importante destacar que a nota anual do ENAMED não define o conceito do curso, que decorre de um ciclo avaliativo amplo de 3 anos e também envolve a avaliação em loco. Destacamos que no atual ciclo avaliativo, o curso de medicina conquistou o conceito máximo, nota 5, na avaliação em loco realizada pelo MEC. Já iniciamos uma análise técnica e detalhada da avaliação e dos respectivos indicadores, de maneira que se possa implementar melhorias necessárias e preparatórias para as avaliações anuais de desempenho. Reafirmamos nosso compromisso com o aprimoramento, a qualidade do ensino e a formação integral dos estudantes. Essa nota da Univates. Nota da UBRA. A Universidade Luterana do Brasil informa que tomou conhecimento da nota atualmente registrada no sistema EMEC, referente ao resultado do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Medicina, o ENAMED. No entanto, a partir da análise dos insumos oficiais disponibilizados pelo próprio MEC, os dados objetivos indicam para uma pontuação compatível com a nota mínima 3, podendo inclusive ser superior. Esse cenário indica uma possível divergência entre os critérios aplicados e o resultado atualmente publicado no sistema. Diante disso, a UBRA já iniciou a verificação administrativa formal junto ao Ministério da Educação, solicitando esclarecimento técnico da inconsistência e a correção do registro se confirmada a divergência. A universidade reafirma seu compromisso com a transparência e qualidade acadêmica e o contínuo aprimoramento de seus cursos, acompanhando o processo com responsabilidade institucional e rigor técnico. Por isso que seria importante a presença de alguém da UBRA aqui, até para a gente poder entender essa interpretação, né, de que poderia ter tido uma nota maior, mas é o que está posto aqui na nota. Agora é a nota da Attus. O ENAMED é um exame novo no sistema de avaliação do ensino superior brasileiro, aplicado pela primeira vez neste formato, que exige um período natural de adaptação por parte das instituições e dos próprios estudantes. A instituição destaca também que o desempenho no exame, ao ser analisado isoladamente, não reflete a qualidade do curso. A Attus possui um histórico de excelência em avaliações do MEC. A graduação em medicina recebeu o conceito 5, nota máxima, no reconhecimento do curso, que leva em conta dimensões como infraestrutura, projeto pedagógico e qualificação do corpo docente, posicionando o curso entre os melhores do Rio Grande do Sul. A nota foi obtida após rigoroso processo de avaliação em loco, realizada por avaliadores externos de relevância nacional e que analisam detalhadamente cada dimensão. A instituição tem uma parceria estratégica com o Hospital de Clínicas de Passo Fundo, dos 100 melhores hospitais brasileiros, pela avaliação da Newsweek, o qual serve de cenário de prática para o curso de medicina, além de forte inserção na rede municipal de saúde de Passo Fundo. A Attus reconhece, portanto, a relevância do ENAMED e está analisando o detalhamento técnico dos resultados em profundidade, a fim de identificar todas as oportunidades de evolução, como faz sistematicamente em todos os seus processos avaliativos. Eu acabei pulando uma parte aqui que está muito extensa, mas vou retomar aqui. Na avaliação de recredenciamento institucional, o MEC também concedeu à Attus a nota máxima, reconhecendo a trajetória de excelência acadêmica em um contexto em que é a única instituição privada do Rio Grande do Sul a manter programas de pós-graduação, mestrados e doutorados em arquitetura e urbanismo, direito, odontologia e mestrado em psicologia, em um ambiente em que instituições comunitárias fecham programas, reduzindo drasticamente investimentos em pesquisa. Bom, foram longas notas aí, fiz questão aí de ler na íntegra. A Attus, eu acabei editando um pouco aqui, porque também estava muito longa. Mas, enfim, o vice-presidente do CREMERS aí, o que tem para dizer sobre essas explicações, doutor Eduardo? Eu vi ali que pelo menos 2 das instituições usaram o argumento da avaliação em loco, que foi feito pelo MEC, que levou essa nota para cima, em outra avaliação, não no ENAMED. No ENAMED estão apontando inconsistências. Teria sido, inclusive, reconhecida pelo MEC, mas que, confesso, não entendo exatamente onde é que pode alterar essas avaliações. A primeira questão, que muitas faculdades colocam, não só essas, praticamente todas as novas faculdades que surgiram nos últimos anos ali, vocês podem ter visto, eles colocam conceito 5 na avaliação do MEC. Mas como se a universidade não formou nenhum aluno, não tem nenhuma turma de medicina e já coloca no seu banner ali, conceito 5 na avaliação do MEC. Cabe uma ressalva aí. Toda universidade, para começar a poder abrir um curso de medicina, tem que tirar conceito 5 na avaliação do MEC. Senão eles não podem abrir o curso.
Então começa o equívoco. A universidade nem abriu. Aqui, a universidade na região metropolitana de Porto Alegre. Cachoeirinha. Vai abrir uma faculdade de medicina. Conceito 5 na avaliação do MEC. Opa, mas não formou nenhuma turma. Não tem nenhuma turma de medicina? Sim. Para começar esse ciclo avaliativo e poder abrir o curso, tem que tirar o conceito máximo. Mas aí tem como dar esse conceito antes de começar as aulas? Já tem como fazer para ver estrutura. Para assim, que era basicamente para abrir um curso de medicina. Olha, eu tenho que mostrar que eu tenho leitos disponíveis para esses alunos, qual é o campo de prática, onde é que vai ser o campo de estágio desses alunos. Tem que mostrar que ele vai atender na atenção básica, na atenção primária de saúde. Então tem que identificar onde é que vão ser os postos de saúde onde vão estar localizados os alunos. Essa faculdade apresenta laboratórios, então começa por aí. Então, as explicações delas, todas tiraram o conceito 5 do MEC, sim. Obrigatoriamente elas terão que tirar nota 5 para poder permanecer em atividade. Então começa por aí. A segunda questão, o próprio INEP disse, não, nós tivemos um erro na redação do edital lá sobre o ENAMED, que o ponto de corte teria alguns numerais ali, uns decimais diferentes. Só que o próprio INEP declarou que isso não alteraria em nada o conceito final das notas. Então, na prática, essas notas não dão uma explicação. Os alunos foram mal, não resta dúvida. Os alunos foram mal e, infelizmente, pela falta de conhecimentos básicos, não vão prestar, talvez, um bom atendimento à população quando se tornarem médicos ali adiante, quando receberem o seu diploma e o seu CRM. Que essa é a grande preocupação social e que o Conselho sempre se manifestou. Porque o Conselho Regional de Medicina, lá desde 2018, se posiciona contra essa abertura desenfreada de novas escolas, para não acontecer o que está acontecendo agora. E o pior, porque agora nós temos uma leva de 1.000 alunos, 1.200 alunos mal formados, que já despenderam 6 anos da sua vida, muitas deles causando um desequilíbrio financeiro para seus pais, porque são cursos extremamente caros. E aí? Vamos proibir eles de atuar com médicos? O que vai acontecer com esse grupo? Mas estamos formando alunos mal formados, doutor? Infelizmente, pelos dados apresentados pela MED, estamos formando mal alunos. Daí alguém vai poder estar nos ouvindo, vai poder nos criticar. Não, mas como a prova teórica vai analisar o aluno? Olha, essa prova estava analisando conhecimentos básicos. Não estava querendo fazer uma classificação apenas dos alunos. Era quase tinha um ponto de corte. E os alunos não atingiram esse ponto de corte mínimo. É a mesma coisa, olha, eu tenho que ser professor de português para ser médico? Não, mas eu tenho que saber escrever no português correto, sem cometer erros gramaticais. É mais ou menos, traduzindo para a medicina, olha, eu tenho que ter conceitos básicos da área de pediatria, que era do Leonardo. O Leonardo tem que ter conhecimentos básicos da área de cirurgia para poder ser médico. E os alunos que fizeram essa prova e tiraram essas notas baixas não apresentaram esse conhecimento mínimo. Então, eles vão gerar um problema social muito grande, tanto para eles em si, quanto para a sociedade, porque a sociedade precisa de bons médicos. E essa é a nossa grande preocupação. O modelo brasileiro de querer fazer abertura desenfreada de novas vagas, sem ficar controlando a qualidade, está acontecendo nisso. E pior, que eu acredito, o MEC, agora, o governo brasileiro tem informação e vai fazer o que com essa informação? Não vamos dar diploma para esses novos profissionais? Não sei nem do ponto de vista legal se é legal. Vamos fechar essas faculdades? Então, esse é um problema muito grande que agora nós vamos ter que enfrentar. Nós deveríamos ter enfrentado lá atrás e não abrir essas novas faculdades. Em ter um cuidado ao abrir essas faculdades. Não se teve esse cuidado. E agora o que vai se fazer? Essa que é a grande dúvida, toda a sociedade brasileira vai ter que decidir com isso. Estou olhando aqui o ranking, doutor Leonardo. Então, como o senhor falou mesmo, a PUC junto com a Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre tiveram a nota máxima, né? A nota 5. Para vocês da PUC, como vocês enxergam essa avaliação? Claro, imagino que, enfim, como foram muito bem, enxergam com bons olhos, é isso? Ou realmente há algo que avançar? Faz sentido essas considerações que as outras universidades colocaram aqui também, enfim?
Eu acho que é muito importante o que o Eduardo falou em relação à avaliação do MEC, né? Se usa esse termo um pouco genérico, né? Nota 5 no MEC. Isso. E o MEC, na verdade, faz várias avaliações diferentes, né? Essa avaliação em loco, que foi muito citada aí na nota, é uma avaliação assim, onde se vê o projeto pedagógico do curso, a estrutura, são questões mais básicas, né, do funcionamento do curso. Enquanto que essa avaliação do ENAMED avalia o desempenho dos formandos, né? Então, certamente, tem aqui um impacto muito maior, porque tu já está avaliando o conhecimento clínico, né, como o Eduardo explicou, as grandes áreas da medicina desses estudantes. É uma avaliação perfeita? Não, claro que não, é uma avaliação objetiva, né, mas acho que é um critério muito, muito relevante para a prática médica, que deve ser muito valorizado, como vem sendo nessa discussão que a gente tem visto em todo o país, praticamente. Agora, eu acho que isso é essencial nesse ponto, porque o MEC tem várias avaliações, né? Tem a antiga nota do ENAD, depois tem o conceito preliminar de curso, depois tem o conceito de curso, tem a avaliação em loco. E se usa isso de forma genérica, né? Mas eu acho que essa avaliação dos formandos, né, mesmo sendo uma prova teórica, ela deve ser muito valorizada, já que eles estão concluindo o curso, vão iniciar a prática e precisam ter esses conhecimentos clínicos. A prova é muito baseada em situações clínicas relevantes, né? Tanto que é o mesmo modelo de prova que se usa para a seleção da residência médica. Então, assim, é difícil falar que essa avaliação não é relevante em termos de conhecimentos para um médico que está saindo de uma escola de medicina. Vamos ver algumas mensagens que estão chegando aqui. Tem gente falando de algo que já debatemos, acho que com o doutor Eduardo aqui, sobre fazer uma prova para retirar o CRM. Prova de proficiência. Como já acontece com os advogados, né, na OAB. A gente pode também falar um pouco sobre isso mais adiante. Luvanin, muitas faculdades de medicina é um problema, mas a prova para retirar o CRM acredito que já vai resolver muita coisa. Futsaluru, o médico deveria fazer exames semelhantes aos advogados com a OAB. Matheus aqui está criticando. Há 6 anos de curso para ter que fazer uma prova para poder exercer a função. Meu Deus. A Ana, professora universitária federal aqui. Apavorada com essa geração, com todos os benefícios e cotas e concessões por questões de saúde mental, a verdade é que o mercado vai peneirar. Ela completa: os ricos terão acesso aos bons médicos, aos pobres serão relegados os que passaram porque o sistema assim permitiu. Infelizmente, essa é a realidade. O Augusto, os profissionais das melhores universidades serão mais valorizados. O que não pode é ficar fazendo controle do número de médicos como sempre foi feito. A Ana, de novo, tem que ter exame tipo OAB. Primeiro, começando, acho que o penúltimo ali comentário. Não se pode fazer controle. Não se pode, como se deve fazer controle. O Estado tem a obrigação de fazer o controle de quantos médicos nós estamos formando, de como nós estamos formando o médico. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas falando: não, nós temos que ser liberais nesse assunto. A mão invisível do mercado vai regular. Mas isso é claro, a mão invisível do mercado vai regular os médicos bem-sucedidos, os mal-sucedidos. Aqueles médicos que falharam no vestibular, que depois falharam nessa prova do ENAMED, que falharam para passar na prova de residência. Infelizmente, eles não serão médicos bem-sucedidos, serão médicos mal-sucedidos. E daí acontece isso, como essa professora Ana ali falou. Coitada da população de mais baixa renda, que muitas vezes depende única e exclusivamente do Sistema Único de Saúde, que muitas vezes vai ter o pior médico e não vai conseguir ter acesso ao outro. Isso que é muito difícil, porque aquele médico não tão bem sucedido, com o mercado saturado de profissionais, vai ter que pegar qualquer coisa. Isso que vai acabar acontecendo. O bem-sucedido, olha, o médico formado em uma boa universidade, que fez uma boa residência, vai continuar
tendo seu mercado sendo bem cheio. Mas imagine aquele médico que nunca passou em nenhuma das provas. Ele vai deixar de ser contratado pela prefeitura lá de Santa Fé? Não vai deixar de ser contratado. E é essa que é a nossa grande preocupação. Muitas vezes nós, médicos, somos criticados. Não, o conselho está lá, o Eduardo, representante do conselho, o sindicato, quer fazer uma reserva de mercado. Nós não queremos fazer reserva de mercado. Nós queremos garantir que a sociedade tenha bons profissionais. O Estado do Rio Grande do Sul sempre foi um celeiro de bons profissionais, foi um celeiro, um polo de formação de recursos humanos. Mas nos últimos anos, infelizmente, com todo o problema que aconteceram, principalmente nas universidades privadas, com a perda substancial do número de alunos por causa do ensino EAD, tiveram que se capitalizar de alguma forma. E muitas delas buscaram um curso que ainda é extremamente caro, que custa no Rio Grande do Sul em torno de 10 a 17 mil reais. Tem uma procura grande de alunos ainda por esses cursos e acaba selecionando-se uma forma. Atualmente, eu vou dizer, não há mais vestibular para a medicina. Faz quem tem condições econômicas. Já está tendo no Rio Grande do Sul ociosidade de vagas. Tem alguns campos de algumas universidades que sobram vagas de medicina, que basta o interesse lá, se faz, se eu não me engano, uma redação online e já está aprovado no curso. Então, são várias questões envolvidas ali. Mas essa banalização dos cursos de medicina, essa precarização da formação médica, nós, infelizmente, vamos formar maus profissionais. E não é o mercado que vai fazer agora, a mão invisível do mercado vai regular. Mais uma vez, reforço. Quem defende essa tese é uma tese quase de maldade, porque vai separar os profissionais bem-sucedidos dos mal-sucedidos. Não vai regular o mercado de quem é que vai estar atendendo ele na ponta. Tá, o senhor fala em precarização da formação médica. Isso é o que a gente está enfrentando no Rio Grande do Sul ou a sua análise é no Brasil como um todo? Ou a sua preocupação é aqui no Estado? Nossa preocupação é maior aqui no Estado, mas sem dúvida alguma, esses dados no cenário nacional são ainda piores. E isso acontece por uma expressão que o senhor usou também, de uma abertura desenfreada de instituições de medicina, de curso de medicina, é isso. Porque isso aconteceu no Brasil inteiro. Se a gente for pegar desde o lado do Oiapoque ao Chuí, isso aconteceu. O número aumento exponencial de faculdades de medicina no estado do Amapá aconteceu. No estado de Roraima, isso aconteceu. Isso em todo o Brasil está acontecendo isso. E essa saturação de médicos no mercado está acontecendo a precarização a olhos vistos. O desemprego médico acontece. Acontece, já está acontecendo. E daí alguém vai dizer, não, mas tem que se beneficiar, porque médico é sempre mercenário, médico lá está sempre com o seu BMW, com o seu Mercedes, agora tem que mais é que ganhar pouco mesmo. Pessoal, não é por aí o caminho, essa realidade já não existe mais há muito tempo. O que está se vendo, essa precarização, essa questão, infelizmente, até esse subemprego do médico não beneficia ninguém. Uhum. E no Rio Grande do Sul, os dados do Brasil só se repetem no Rio Grande do Sul. Sim. E essa precarização está acontecendo aqui a olhos vistos. Infelizmente, uma dessas universidades aí, citadas como nota 2, o CREMERS, lá no mês de maio do ano passado, interditou o hospital escola dessa universidade por falta de condições. De qual? Da UBRA. O CREMERS, numa atitude inédita até na história, fez a interdição ética daquele local, proibindo de forma ética o ensino médico naquele local. Porque nós queríamos penalizar ela? Não, nós queríamos que ela melhorasse as condições. E foi isso que se fez. Então, esses dados no ENAMED nos chocam, mas não nos surpreendem. Nós já imaginávamos que isso ia acontecer. Bom, doutor Leonardo, não vou lhe colocar aí contra as outras universidades, tá? Podemos falar um pouco da PUC, né? O doutor Eduardo falou aqui uma média de 10, 12 mil por mês a mensalidade de uma faculdade de medicina. É um valor, para a realidade brasileira, muito elevado, né? E, enfim, qual é a média na PUC ou as primeiras mensalidades para cursar a medicina? E na PUC ainda tem vestibular para medicina ou uma prova basta, uma redação basta? Sim, a gente tem, claro que aí associado ao reconhecimento da instituição, né, a gente tem um vestibular muito concorrido, a gente tem mais de 2 mil inscritos para essas
120 vagas que foram esse ano, né? Não, ainda tem disputa ainda. É uma disputa bem acirrada, mas claro, eu entendo bem o que o Eduardo está colocando, né? Porque essa ampliação realmente foi muito rápida, né? Se tu pega os dados do próprio Enamed, foram mais de 350 instituições avaliadas. Isso que só pegaram instituições que já têm formandos, né? Os números de faculdades de medicina já ultrapassam, talvez, 400, talvez o Eduardo... O senhor acha que tem demais também? E muito rápido, né? E sem o controle, né? As mensalidades da medicina, em geral, são caras, porque é um curso caro para se dar qualidade. Tem que ter um corpo docente qualificado, tem que ter cenários de prática qualificado. Os cenários de prática não podem funcionar somente com um simples convênio, porque tu tem que ter o professor ou o preceptor lá junto com o aluno no convênio, né? Isso é complexo de tu montar, organizar, às vezes é caro, né? Tu tem que ter laboratórios qualificados, tá? Mas o principal, como a medicina não é um curso que tu pode fazer ele de forma 100% teórica ou EAD, é essa associação da prática, cenários de prática qualificado com a presença do professor ou preceptor junto ao aluno, que foi o que a gente conseguiu organizar na PUC ao longo desses anos todos, né? Hoje a gente tem vários cenários de prática, claro, o Hospital São Lucas e o Centro de Extensão da Vila Fátima, que são os principais, porque pertencem à universidade, mas existem outros hospitais conveniados também, onde a gente tem a presença do nosso professor. E isso faz toda a diferença. Agora, cobrar os 10 mil, 12 mil, né, ou até mais, e oferecer um ensino de sala de aula simplificado, não tem como oferecer qualidade. Então, acho que esse é o ponto que é mais relevante assim, dessa discussão, né? Realmente é um curso caro, mas precisa oferecer a qualidade, né, que o aluno está pagando, entre aspas, né? E antes que se faça um parênteses, o Eduardo tem uma questão pessoal contra a UBRA. Não é contra a UBRA, só para ficar muito bem claro. Nós entramos com ação judicial lá em 2018 contra a Unijuí. Nós também temos uma restrição muito grande ao novo curso que se abriu em Getúlio Vargas. Não temos nada contra Getúlio Vargas, um excelente município, um município muito desenvolvido, próximo ali a Erechim, que já conta com a URI, próximo a Passo Fundo, que já conta com 3 faculdades de medicina, 3 universidades. Então, não é um município que tenha condições de comportar uma faculdade de medicina. A mesma coisa vale São Jerônimo também, que já tem um curso de medicina em funcionamento, não tem condições de comportar um curso de medicina em formação. Ou se cria primeiro a estrutura. Vamos ver bem. Quantos hospitais de médio a grande porte foram criados no Rio Grande do Sul nos últimos 20 anos? Nós não sabemos dizer. Teve ampliação do hospital de clínicas em 70%, o hospital, agora HPS de Pelotas, vai ser inaugurado daqui a pouco, mas não foi criado grandes estruturas. Mas, mesmo assim, se triplicou o número de faculdades de medicina. Nós não vamos ter capacidade de formar tantos médicos. Eu nem estou entrando na questão social de precisar do número de médicos. O Rio Grande do Sul já superou em muito o número que se precisa. Nosso percentual de médicos agora é semelhante ao Japão, é semelhante aos Estados Unidos. Números equivalentes aos países da OCDE. E se eu pegar só Porto Alegre, região metropolitana, esse número aumenta exponencialmente. Porto Alegre, região metropolitana, nós temos 11 médicos por 1.000 habitantes. Qual é o número preconizado pela OMS e OCDE? 3,4 médicos. Então, vocês podem ver como o nosso número é muito superior. Então, tá. E de cabeça, o senhor tem de cabeça instituições aumentou de quanto para quanto em determinado período, não? Esse número aumentou mais de 200% nos últimos 10 anos. E são quantas hoje, então? Atualmente, são 24 faculdades em funcionamento. 24 faculdades de medicina no Rio Grande do Sul? Apenas no estado do Rio Grande do Sul. Até poucos anos atrás, nós contávamos com 3 faculdades em Porto Alegre, 2 faculdades em Pelotas, a Universidade Federal de FURG em Rio Grande, a UPF em Passo Fundo e a UCS em Caxias. Então, de 75
para cá, que nós tínhamos essas 7 faculdades, agora nós temos 24, querendo abrir mais uma agora logo em seguida. Tá, mas isso é uma flexibilização na autorização de abertura dessas faculdades ou não? Como esse cenário poderia ser diferente? Porque quem regula isso? Infelizmente, essa regulação é muito frágil. Essa regulação é feita por meio de portarias do Ministério da Educação. Por que é muito frágil e muito falha? O Ministério da Educação muitas vezes não conhece a realidade nos estados. Ele não conhece a realidade local aqui. Então, acaba liberando faculdades muito mais por pressão política do que por necessidade. E é isso que vem ocorrendo dia após dia. E por pressão, seja pressão política, seja por pressão econômica, seja pressão por grupos locais. Quem é o prefeito de uma cidade de pequeno porte que vai se posicionar contra a abertura de uma faculdade? Nenhum. Quem é o deputado federal que vai se posicionar contra uma abertura de uma faculdade nas suas regiões? Não acredito que nenhum. Todos deveriam. Do ponto de vista técnico, se a gente for fazer uma leitura técnica, todos deveriam, mas não se posicionam. Então, o Conselho tem que tomar para si essa função de proteção social, de proteger a sociedade. Porque, infelizmente, isso vai acabar aumentando. O que vai acabar aumentando? Nós estamos formando maus médicos, nós estamos formando maus profissionais que vão prestar, infelizmente, um mau atendimento, porque demonstram, como os números apresentam, uma ignorância muito grande para temas básicos da medicina. Deixa eu pegar essa sua preocupação, doutor Eduardo, que eu acho que ela vale uma reflexão e um alerta, e preocupa a todos, que essa possibilidade de se formar maus profissionais. E aí, quando a gente fala em formar mal profissional de medicina, a gente está falando de vida, de cuidados com a vida. E como é que a gente faz, doutor Leonardo, como é que a população pode identificar isso, ou se proteger disso, de modo geral? Além de todo o debate que se faz no âmbito de autoridades para aumentar uma regulação, para que se exija que a instituição forme bons profissionais, mas além disso, o que o cidadão pode, como o cidadão pode ficar atento a isso? Porque na hora de buscar um atendimento médico lá na UPA, eu não vou perguntar onde é que o médico foi formado, né? O senhor se formou aonde? A sua nota lá foi 1 ou 2 lá no conselho, foi 5? O senhor se formou na PUC ou se formou... É difícil, né? Como é que a sociedade lida com isso, doutor? Não é muito fácil, não é muito fácil. É difícil que realmente a gente pense em chegar nesse ponto, né? Claro que tem muitas coisas que envolvem a formação individual de cada um, né? Às vezes a gente tem profissionais ruins que saem de instituições boas e vice-versa. Sim, né? sim, então, isso acontece, não dá para individualizar totalmente. Mas a discussão aqui é muito sobre as condições que as universidades estão fornecendo, né? Nem são universidades, às vezes, né? São faculdades ou instituições de ensino superior que estão oferecendo especialmente essas condições mais básicas, né? Que a gente comentou antes, como campo de prática. Acho que tem um outro aspecto ainda que algumas instituições mais tradicionais sempre colocam, e tem isso, né, na raiz da formação, que é a formação científica, né? Então, alguém falou ali nos comentários também sobre pós-graduação. Isso também é essencial para a formação médica, né? Um bom médico tem que ter conhecimento sobre como as evidências, da onde sai o conhecimento, né? Então, isso também é essencial e isso torna a formação mais complexa. Agora, voltando ao ponto, tem uma coisa que até o Cremers tem ajudado muito, né? Que é quando a gente fala de médicos especialistas, né? Todo mundo conhece o registro, né, do CRM. E a gente tem um número muito menor de vagas para residência médica. Esse é um outro grande problema, né, na educação médica, né? Porque a residência é extremamente importante para a formação de médicos qualificados. Que é a prática lá, né? Já vai para o atendimento. Isso. Depois da formatura, né? O médico pode fazer uma formação numa determinada especialidade, que pode durar de 2 até 5 anos. E esse treinamento é essencial para médicos qualificados. E, infelizmente, a expansão
da residência médica não aconteceu nem próximo, né, do mesmo volume das escolas de medicina. E aí vem essa questão, né? Quando a gente fala, as pessoas procuram muito hoje os médicos por especialidade, né? E é importante conhecer como identificar um especialista registrado no CRM, que é o RQE, né? Que até já existem campanhas assim que é para a população conhecer. Expliquem isso. Como é que faz? Registro de qualificação de especialista. O que é isso? Para o médico se declarar, eu sou cardiologista, eu sou neonatologista, eu sou pediatra, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, eu tenho que provar que eu tenho essa especialidade. Eu posso adquirir uma especialidade de duas formas. Ou fiz a residência médica, que a residência médica é uma pós-graduação em dedicação integral, que eu faço normalmente dentro de um hospital. Por exemplo, eu quero me tornar cirurgião do aparelho digestivo. Eu faço 6 anos de faculdade de medicina, depois eu presto uma nova prova e faço residência médica em cirurgia geral. Passado esses 3 anos, eu recebo o título pelo MEC, de especialista. Eu pego esse título e registro lá no conselho. Outro caminho que dá para ser feito é, eventualmente, eu trabalho muito na área só da cirurgia geral durante um determinado tempo. Isso vale para todas as especialidades. E eu presto uma prova para a sociedade de especialidade. Daí eu recebo o título de especialista da sociedade e registro no conselho. Mas então isso que o Leonardo levantou é muito importante. Se aumentou exponencialmente o número de faculdades de medicina, mas não se aumentou o número de residências médicas. Por quê? Por aquilo que eu falei há pouco. Não se aumentou os hospitais. Então não tenho capacidade de absorver e de formar o especialista. E formar um especialista, não posso dar título especialista em qualquer canto e quando se dá em determinadas condições. E é isso que está se querendo melhorar. E é isso que nós batemos. Atualmente, no Rio Grande do Sul, apenas 50% dos egressos conseguem uma vaga de residência médica. E aí, como é que faz, os que não conseguem? Os que não conseguem acabam se tornando médicos gerais. E essa que é a nossa grande preocupação e responde a tua pergunta. Como a população pode chegar lá no posto de saúde e querer exigir um médico de melhor qualidade? Olha, exija do governante, do gestor municipal, que só contrate para os postos de saúde médicos com título de especialista em medicina de família e comunidade. Mas tem médico que atua como especialista no SUS que não é especialista? Existem, atualmente existem. E pode isso? Não deveria, mas pode. Infelizmente, o Brasil toma decisões equivocadas em muitos aspectos. Uma delas foi essa questão da flexibilização. Atualmente, quem atende nos postos de saúde de Porto Alegre não são médicos da prefeitura. São médicos subcontratados. Sim. A prefeitura contrata uma determinada empresa que contrata os profissionais. Então, o vínculo acaba sendo muito frágil e acaba, por questões até contratuais, não contrata o especialista. Eu quero pegar mais barato, eu vou pegar o recém-formado. Porque, desculpa a expressão, o pobre coitado recém-formado, que está ali devendo o FIES, que está ali cheio de dívidas, eu vou pegar qualquer coisa. E acaba se submetendo a qualquer coisa. Isso não vale apenas para o médico do posto e médico família e comunidade. Isso a população tem que cobrar o seguinte: quando for ser atendido numa emergência, quem é que está me atendendo? É um especialista? É alguém com residência médica em emergência? É um emergencista? Ou é alguém que está ali está fazendo um bico? E é isso que o CREMERS cada vez mais está cobrando. E, infelizmente, com essa superpopulação de médicos, as pessoas acabam tendo que pegar qualquer coisa, e mesmo não fazem, daí não passam na prova de residência e tem que se submeter ao subemprego. Ô, doutor Leonardo, como é que é no ambiente acadêmico, entre os alunos, entre os estudantes de medicina, essa preocupação ou esse debate dessa superpopulação de médicos que o doutor Eduardo coloca aqui? Há uma preocupação de como se inserir depois no mercado de trabalho, já que tem tantos médicos. Há hoje alguma tendência assim, de especialidade que está hoje mais atraindo a atenção dos jovens médicos ou não? Como é que está esse debate hoje nesse ambiente dos estudantes? É uma preocupação crescente, né? Porque certamente, como o número de formandos vem aumentando cada vez mais, a concorrência pelas vagas da residência é cada vez maior.
existe uma variabilidade muito grande entre as especialidades, né? Pega especialidades como dermatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, tem, assim, a gente chega a ter, em algumas situações, 100 candidatos para uma vaga. Tem alguma hoje em dia que está bombando, assim, que o pessoal quer muito ou que tá na moda? São essas, né? Oftalmo, otorrino, dermato, sei lá, radiologia. Posso fazer uma brincadeira aqui? Atualmente, infelizmente, a especialidade da moda é o picareta de Instagram. Picareta de Instagram? É o picareta de Instagram. É aquele médico que não fez residência médica, não tem especialidade reconhecida. E se vende muito bem. Vende de Instagram. E às vezes, infelizmente, se vende bem, vende facilidades, vende terapias milagrosas, vende curas milagrosas, vende a juventude eterna e acabam aparentando ser bem-sucedidos. E, infelizmente, muitas pessoas acabam não passando a prova de residência e, como um desejo pessoal, que não se pode criticar, querem ser bem-sucedidos e acabam adotando esse tipo de prática. Infelizmente, é uma tristeza. Claro que eu fiz uma brincadeira aqui. Atualmente, a gente pode ranquear qual é as especialidades mais procuradas. Oftalmologia, dermatologia, daí entre as áreas cirúrgicas, cirurgia plástica. O que não dá para também, assim, não está errado se vender no Instagram, de algum modo, doutor. Está errado o picareta, o cara Desculpe, eu me vendo no Instagram. Se o cara é, ou a médica, ou o médico é bom, não é antiético oferecer os seus serviços na rede social. Nem se deve, mas por isso que responde a tua pergunta. Eu fiz essa brincadeira aqui até para chamar atenção. Olha, se você for consultar, cheque lá no Instagram do seu médico, se ele tem seu RQE, se ele tem especialidade reconhecida. RQE. RQE, Registro de Qualificação de Especialista. É o RQE. Ele tem Além que ter do CRM, tem que ter o RQE. Tem o RQE. Ou ver especialidade, porque muitas vezes as pessoas colocam especialidades que nem existem. E a população, tipo o que, assim? Conhecimento. Especialista em me ajuda aí, Leonardo, alguma dessas saudável. As pseudo-especialidades. Não existe, mas fala como especialista remete a algo oficial, e na verdade não, ele é um estudioso daquilo e criou um termo. Tem interesses muito grandes nas áreas. Então, por isso, cheque até na página do Conselho, que está lá aberto todos os... Quais são as especialidades médicas reconhecidas no Brasil? Quais são as áreas de atuação reconhecidas no Brasil? Daí a pessoa até, eu não estou criticando de forma alguma, se divulgar nas redes sociais. Eu me divulgo nas redes sociais. Não tenha dúvida, mas infelizmente tem muitos pseudo-especialistas que se divulgam especialidades até que não existem e vendendo soluções, às vezes, não... Essa questão da rede social acho que é bem importante, porque assim como ela pode ser usada para trazer visibilidade para quem tem uma boa formação e quer dar visibilidade para o seu trabalho, né, também existe essa possibilidade do cara, né, dar visibilidade para uma situação que não é real, como uma especialidade que não existe, como um tratamento que não é eficaz, né? Então esse problema é bem real, né? E por isso que a gente está chamando a atenção da questão do RQE e do cuidado geral com o que se fala na rede social hoje, né? Mas realmente a gente fica dividido porque ao mesmo tempo que é interessante o seu olhar a rede social do médico, né, para entender o trabalho, você pode ser facilmente enganado ali, né? Exatamente. Esse é o grande ponto. E muitas vezes é difícil de detectar essa diferença, né? Essa é uma nuance muito frágil, por isso que alguns mecanismos, até de saber reconhecer uma página, essa página realmente é validada, essa página realmente, esse profissional tem essas habilitações que ele diz que tem, isso é muito importante. Mas não há assim um código de ética ou algo que impeça essa divulgação, não, né? Não, existe um código de ética, existe o código de ética médica ali muito bem estabelecido, o que o médico pode divulgar, o que o médico pode apresentar nas redes sociais, existe até resoluções do Conselho Federal de Medicina que estabelece o que é uma propaganda adequada, que é uma propaganda saudável, que o médico tem que se apresentar nas redes. Até nós estamos estimulando cada vez mais. Então tem algumas diretrizes ali para... Tem. Só que o problema é como se vai fazer a fiscalização dessas redes. Atualmente, no estado do Rio Grande do Sul, são em torno de 43 mil médicos. Então, o controle dessas redes,
É muito difícil. Depende muito também de uma questão pessoal do médico, do bom senso do médico seguir aquela diretriz. Mas, infelizmente, com essa abertura desenfreada, mais uma vez, a desenfreada de vagas, não tendo um controle tão adequado, porque antigamente se tinha um controle. Se tinha um controle do próprio vestibular, que já era uma peneira muito grande, depois da residência médica. Se tinha um controle, se conheciam os médicos muito bem, atualmente não se conhece. Bom, aqui tem gente dizendo que o plano oferece o RQE dos médicos, sempre uso. O Bubalu diz aqui. E o Stênio fala que tem clínica aqui que não oferece o RQE, mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Tem que oferecer, né? Pede lá o RQE que tem que ter. É obrigatório a divulgação do RQE. Então, é obrigatório. Entre no site do Conselho lá que podem consultar. Ô, doutor Leonardo, lá na PUC, na Faculdade de Medicina da PUC, qual o grande diferencial lá de vocês? Eu acho que o principal diferencial hoje está relacionado à qualidade dos campos de prática, né? Então, hoje a gente utiliza 4 campos de prática principais, né? O Hospital São Lucas, a Vila Fátima, o Hospital Presidente Vargas, o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e a Rede Divina Providência. Então, são 4 cenários onde tem professores da universidade junto com os alunos no campo de prática, né? E claro que tem outros diferenciais, como pós-graduação. Hoje a gente tem na Faculdade de Medicina 3 programas de pós-graduação, né? Um de Medicina e Ciências da Saúde, o de Pediatria e também o de Gerontologia Biomédica. Isso ajuda muito no sentido de atrair bons professores, né? Professores que fazem mestrado, doutorado com a gente e acabam ficando como professores, né? E fazem parte do corpo docente da escola. E então acho que o principal diferencial certamente é o corpo docente, né? Acho que isso é o que qualquer escola quer ter, mas esse ponto de levar o docente para a prática junto do aluno, às vezes é o mais difícil e é uma coisa que a gente tem feito um esforço muito grande para não faltar para o nosso aluno. A gente vem falando que para se ter uma faculdade de medicina é preciso investir muito. É caro e por isso a mensalidade também vai lá para as alturas. A remuneração dos professores de medicina, ela também é diferenciada? Ela também está num patamar mais elevado que outros cursos? Ou não, necessariamente? Não necessariamente. Depende muito do regime de trabalho do professor. Alguns professores fazem a parte de docência, né, teórica e prática, e pesquisa, e acabam tendo uma carga horária maior dentro da universidade. E tem alguns que conciliam a atividade de médico mesmo com de professor? A grande maioria. Então, muitos trabalham no hospital universitário ou no centro clínico, e aí tem uma carga horária menor de atuação docente, né? Esse é um modelo que também ajuda muito na atração de docentes qualificados. Mas isso certamente é o que faz a diferença, né? A gente ter também docentes que fazem a prática clínica, porque a gente não pode ter um corpo docente só com teoria, né? A gente precisa ter docentes que estão fazendo a prática, né? Ou no hospital, ou no ambulatório, ou na sua clínica privada. Mas o grande diferencial, se a gente for pegar as faculdades essa do Rio Grande do Sul, qual é um grande diferencial? Das que estão no polo superior, das que estão no polo inferior. Todas elas têm docentes. Ele não é um docente em dedicação exclusiva, ele tem parte do seu tempo como médico na assistência, sim, mas eles são docentes. Se a gente for pegar as do polo mais inferior, eles não são docentes, eles são médicos que muitas vezes estão lá no hospital, que é o campo de estágio dessa universidade, e eles recebem um grupo de alunos em determinado horário. Então, ele muitas vezes não é nem por interesse. Nós chegamos em alguns casos, numa fiscalização interior, o médico lá que estava atendendo o BS, ele não tinha nem interesse muito grande. Olha, só que se tu não receber aquele grupo de alunos, tu vai ser demitido. Então, isso que está acontecendo muito. Por isso que a importância nessas universidades, a gente exigir que tenham docentes, que tenham mestrado, doutorado, que nem todo bom médico será um bom professor.
Isso que é muito verdade. Talvez tenha um médico excelente que não seja um bom professor. Isso em qualquer curso, né? Se for Isso em analisar. qualquer curso, mas isso na medicina agora, isso ficou muito escancarado com esses dados agora do Enamed. E isso trazendo os dados do Brasil inteiro se repetiu. As universidades com tradição, que tinham docentes com formação, que fizeram mestrado, doutorado, os resultados foram melhores do que aquela que era só mais um emprego do médico. É que esse ambiente de ensino dentro do ambiente assistencial, ele é um pouco complexo, né? Não adianta ter um médico e colocar alunos ali, é justamente o que o Eduardo está levantando. Tu tem que ter um ambiente onde o médico está atendendo e tenha tempo, claro, desejo e competência para auxiliar aquele aluno a colaborar na assistência e ter a experiência prática do atendimento. E isso acontece só lá na... Como é que fala lá no período que está na prática mesmo, ou na residência, ou antes mesmo já pode ter o aluno tendo essa troca? Não, isso acontece durante o curso. O nosso curso, como muitos, assim, ele é dividido em 3 partes, né? A gente tem a parte do ciclo básico, que é o primeiro ano, às vezes parte do segundo ano. Depois a gente tem muitas disciplinas clínicas, onde eles já têm práticas assistidas, tá? No terceiro, 4º ano, eles já vão para ambientes de prática com o docente, ainda não em tempo integral, porque eles têm um volume ainda grande de atividades teóricas. E nos últimos 2 anos, então, eles têm um internato, em que eles têm tempo integral de assistência e ensino, né? Então, eles são estágios. São 2 anos em que eles fazem 22 estágios, né? Eles têm 2 meses de férias, né? No primeiro e no segundo ano, mas são 22 estágios em ambiente assistencial de ensino. Isso que é uma atividade médica supervisionada. Eles estão atuando como médicos, mas obviamente eles não são médicos, então eles têm que ser sob supervisão o tempo inteiro, assim como a residência médica. O Caetano Estivaletti, sou aluno de medicina da Católica de Pelotas, conceito 3 no Enamed, expõe falhas e vestibular online, que foi usado como alternativa à pandemia, perdura até hoje. Até hoje vestibular online, puxa vida. O Hugo Daniel levanta uma questão aqui que aí dá um Conversas Cruzadas inteiro, que é o seguinte: hoje em dia prefiro um chat GPT do que um profissional do SUS, é uma pena. Não, isso é um preconceito extremo dele, ele demonstra, sem querer ser ofensivo, uma certa ignorância. Porque, por exemplo, eu sou o médico do SUS. Eu até pouco tempo atrás era médico contratado do Hospital de Clínicas, trabalhando para o SUS. Atualmente, como professor da Universidade Federal, atendo para o SUS. Então, isso não quer dizer nada. Isso é um preconceito extremo dele. Não é isso que estamos querendo dizer. Nós estamos querendo falar outras questões que vale quase, realmente, um programa inteiro. Essa questão da terceirização da medicina, contratar o mais barato e não o melhor qualificado. E mais o uso da inteligência artificial para dúvidas médicas acaba acontecendo, né, doutor? Não sei, isso deve ser fruto de muito debate dentro da universidade, né? Cada vez maior. Inclusive, isso entrou agora como um ponto obrigatório dentro das diretrizes curriculares. Mas, assim, é importante saber... Como assim obrigatório? Não uma disciplina, mas que tenha alguma abordagem de como usar a inteligência artificial na prática médica. E acho que vai além da inteligência artificial, né? Todo tipo de tecnologia pode ser bem-vindo, né? A gente já falou outras vezes aqui de telemedicina, ou no ensino hoje se usa muito a prática simulada, né? Simulação realística, que é muito útil, né? Especialmente antes do internato, para que os alunos possam treinar procedimentos, atendimentos simulados, que a gente usa, né, simuladores de alta fidelidade ou eventualmente até atores, para que os alunos tenham essa prática antes de chegarem no ambiente real com o paciente. Então, acho que a tecnologia veio para ajudar, desde que a gente saiba como usar. Isso vale para novas tecnologias e também para a inteligência artificial, né? Mas aí vamos fazer um programa só disso, né? Porque, olha, tem assunto para tratar aí de IA em todas as profissões, né? A gente está se encaminhando para o fim, mas o programa está bom aqui, eu vou acabar estourando um pouquinho. Ali quem está nos acompanhando no YouTube e no chat, a produção colocou ali o link
do CREMERS para conferir o RQE do seu médico. Então, você que tanto está assistindo ao vivo ou está assistindo depois com o programa gravado ali, usando o replay aciona o replay do chat ali, que vai estar o link para você acionar o RQE, que mostra a especialidade do médico mesmo. Tem especialidade, qual é o registro do conselho. Porque atualmente vem um problema maior. Tem muita gente que se coloca doutor ali no Instagram, no Facebook, não é nem médico, e gerando essa confusão. Sim. Infelizmente, até esse problema. Veja se o doutor é realmente médico. O Hugo, antigamente o médico era visto como um profissional mais preparado. Hoje em dia, principalmente depois do resultado dessa prova, vai haver um sucateamento e queda no prestígio muito grande. A Ana, ela responde aquilo que a gente estava falando sobre médicos serem bons professores. Ela diz que sim, bons médicos fazem bons professores, sim. É que os alunos querem mastigadinho. Sem dúvida, bons médicos podem sim, ser bons professores. Que a gente estava falando aqui que não necessariamente, obrigatoriamente, um bom médico vai ser um bom professor. Mas é claro que tem excelentes professores que são excelentes médicos. E a maioria dos bons médicos são bons professores. Eles têm o prazer, mas eu não posso obrigar um bom médico, não, tu vai ser professor. Vai ser se quiser. 6h30, resultado final da interativa aí que a gente propôs para você participar com a gente. O que o resultado do ENAMED diz sobre o ensino médico no Brasil? 82% considerando problema estrutural, 11% exagero falha do exame, 7% problema pontual. Bom, vamos fazer um minuto final aqui. Enquanto isso eu vou lendo se está chegando mais alguma mensagem no chat. Doutor Leonardo, muito obrigado pela presença aqui. Parabéns para a PUC, para os estudantes, que tem que dar parabéns para os estudantes também que foram lá, se dispuseram a fazer a avaliação de forma séria e conseguiram o conceito máximo aqui no Rio Grande do Sul para a PUC nessa avaliação, nessa nova avaliação, primeiro ano, e imagino que deva ter aí nos próximos anos também, mas parabéns e obrigado por estar com a gente aqui. Muito obrigado pelo convite, reforço aí os parabéns então para a TM 25 da PUC, que se formou na última sexta e fez a prova lá em outubro. E acho que é uma discussão super relevante essa questão de como avaliar os formandos da medicina e como usar esses resultados para realmente qualificar a formação médica no Brasil. Muito bem. O Alonso Pena, me formei em 92, outros tempos. Hoje está uma vergonha. Calma, Alonso, não vamos fazer terra arrasada também. Tem alguns pontos de muita atenção aí, de alerta, mas temos excelentes profissionais sendo formados ainda hoje. E a Ana diz assim, 92, bons tempos, deve ter tido ótimos professores, se passava quem realmente estudava e sabia. Doutor Eduardo Trindade, então, reiterando aqui também um agradecimento por estar de novo aqui com a gente no Conversas Cruzadas, valeu. Mais uma vez agradecer por debater esse tema tão importante que a sociedade brasileira precisa enfrentar esse problema. A falta de médicos não se vence com essa banalização, essa precarização da formação médica, que é algo que está sendo feito. Infelizmente, se busca essa falácia que faltam os médicos para se facilitar o ingresso numa faculdade, para se deixar fazer uma faculdade em qualquer esquina. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter, sociedade que tem que ter. Não se pode banalizar a formação, não se pode precarizar a formação médica. E a medicina tem que ser formada por uma elite intelectual. Tem que ser. Nós precisamos... Não é uma elite do ponto de vista socioeconômico, somos melhores do que os outros. Não, mas eles têm que mostrar, ir muito bem nas provas. Um aluno que vai mal numa prova que demonstra desconhecer conceitos básicos em medicina, ele não pode ser um médico, porque ele vai estar colocando em risco a filha de alguém, vai estar colocando em risco a mãe de alguém, vai estar colocando em risco o seu próprio paciente. Então, isso que nós temos que ver. Nós não podemos estar deixando o que está acontecendo e agora abrir faculdade de qualquer esquina. Não. Nós primeiro temos que ter a estrutura adequada para abrir cursos. E o caso da PUC tem que servir como exemplo, o caso da Fundação, o caso da própria URGS ali, tem que ter hospital-escola, tem que ter corpo docente qualificado. E é isso que precisamos para formar bons médicos. Não para formar uma elite, somos melhores que os outros. De forma alguma, não. É porque o compromisso social, a obrigação social do médico é muito grande. Muito bem, e assim encerramos o nosso Conversas Cruzadas de hoje, que debateu essa nova avaliação dos cursos de medicina do país e que nos fez acender um sinal de alerta para que a gente olhe com mais atenção, né,
essa parte importante da sociedade que é a medicina, que é o atendimento médico e a formação desses profissionais. Muito obrigado a todos que nos acompanharam ao vivo, para quem vai nos assistir depois, ouvir lá no Spotify, procura lá no Spotify Conversas Cruzadas para também ouvir e assistir o programa lá pelo aplicativo também. Amanhã tem mais Conversas Cruzadas a partir das 5:30 da tarde. Tchau, tchau.